Olá, gente, tudo bem com vocês? Já estava com saudade de aparecer por aqui. Mas finalmente hoje estamos retornando com mais um audiobook e dessa vez um livro muito especial que trouxe muitos insights, muito conhecimento, muita informação e muito aprendizado a respeito de todas essas dinâmicas do ego que faz com que a gente entre num processo real de autoconhecimento. E enfim, como vocês já viram no título aqui desse vídeo, o nosso livro, o livro que pediu para ser lido dessa vez, foi o livro A Profecia Celestina, de James Hetfield. Esse livro conta a história de John, que embarca numa aventura. Então, todo o contexto, apesar de ter um contexto espiritual, um contexto de muito conhecimento e informação, ele é expressado através de uma aventura. Tem toda uma historinha que se decorre no decorrer desse livro, com vários personagens, o que nos traz uma compreensão ainda melhor de todo o enredo, de todo o contexto a qual é destinado todas essas informações, como o próprio Jesus já veio nos mostrando que através de metáforas e através de historinhas fica melhor o entendimento para a mente humana processar realmente e digerir melhor as informações. Então é sim uma história cheia de aventura, com muito conhecimento, com muita informação, e agora vamos focar na parte que realmente me tocou e que fez com que eu abraçasse tanto essa leitura. Detalhe, essa leitura ela abrange 4 volumes, tá? E que possivelmente eu irei ler todos os volumes aqui para vocês, porque tem uma sequência de informações e que é uma aventura muito instigante, que vai fazendo com que a gente queira realmente saber qual é o próximo passo, saber quais são as próximas informações. Sem falar que tem um conhecimento espiritual, um conhecimento psicológico, tem um conhecimento de seres de outras dimensões e com certeza vai agregar muito aí na vida de vocês, tá? Mas agora eu vou destacar as partes que mais me tocaram, digamos assim, e que fez realmente com que eu colocasse esse livro como um dos meus queridinhos dentro de todos esses conhecimentos do autoconhecimento, a psique humana, a mente humana, enfim, tudo isso que envolve a evolução pessoal. Então, o primeiro livro, A Profecia Celestina, eu não vou resumir o livro, porque a minha intenção aqui é realmente mostrar para vocês os pontos fortes e aqueles pontos que mais me tocaram para ver se faz sentido para você e você continuar essa leitura ou não, tá? Então, resumidamente, os temas principais assim que se fala no primeiro livro do volume A Profecia Celestina é sobre, eu vou colocar em tópicos aqui, sobre sincronicidades, sobre o ego, sobre essa consciência maior que governa, que gere todo o universo. Então tem todo um lado místico da história, como também tem um lado de conhecimento de como que nós, como seres humanos, nos comportamos e por que nos comportamos da forma como a gente se comporta, né? Então é uma leitura bastante completa, sem falar ainda que tem todo esse quesito de aventura que faz com que a gente queira mergulhar cada vez mais dentro da história. Então eu tenho certeza que vai ser um livro, uma leitura, uma audição muito rica para quem se dedicar a ouvir os áudios que vão ser colocados diariamente aqui para vocês, certo? Então, de antemão, eu já agradeço a presença de vocês aqui, já sabem o que fazer, deixa o like, compartilha esse áudio com quem vocês acham que vão tirar bom proveito disso, e para aqueles também que você acha que pode não gostar, mas que no fundo, poderia ser um passo que essa pessoa possa estar dando. Porque como eu falei, esse livro, ele envolve a pessoa dentro dessa história de aventura, que é uma aventura de muita profundidade, de muito conhecimento, de muito quesito espiritual, que com certeza vai agregar aí na sua vida. Então compartilha, deixa o like e vamos para a nossa audição de hoje. A Profecia Celestina, de James Hetfield, uma aventura da nova era. Nota do autor. Há já meio século, uma nova consciência vem invadindo o mundo humano. Um novo conhecimento que só se pode chamar de transcendente, espiritual.
Se você se descobre lendo este livro, talvez já sinta o que está acontecendo, já sinta isso dentro de si. Começa com uma maior percepção de como nossas vidas seguem em frente. Notamos aqueles acontecimentos casuais que se dão no momento certo e fazem aparecer os indivíduos certos, e de repente lançam nossas vidas numa nova e importante direção. Talvez mais que quaisquer outras pessoas, em qualquer outra época, intuímos um sentido superior nessas misteriosas ocorrências. Sabemos que a vida, na verdade, é um desdobramento espiritual, pessoal e fascinante. Um desdobramento que nenhuma ciência, filosofia ou religião esclareceram completamente ainda. E sabemos outra coisa também, que tão logo compreendamos o que se passa, como utilizar esse processo alusivo e maximizar sua ocorrência em nossas vidas, a sociedade humana dará um salto quantitativo para um modo de vida inteiramente novo. Um modo que realize o melhor de nossa tradição e criará uma cultura que sempre foi a meta da história. A história seguinte é oferecida a essa nova compreensão. Se comover você, se quis cristalizar alguma coisa que você percebe na vida, passe a outro o que vê, pois acho que nossa consciência do espiritual está se expandindo exatamente dessa forma, não mais pela publicidade e a moda, mas pessoalmente, por um tipo de contágio psicológico positivo entre as pessoas. Tudo o que qualquer um de nós tem de fazer é suspender as dúvidas e distrações, apenas o tempo necessário, e milagrosamente essa realidade pode ser nossa. Prefácio, de Paulo Coelho. James Redfield é um autor de muitos insights. Um deles se relaciona à consciência sobre as misteriosas coincidências que ocorrem na vida. Qualquer pessoa que esteja alerta e conectada a esta energia interior vai ser capaz de atrair uma série de eventos capazes de, por exemplo, criar um novo mundo ao seu redor. A força divina dirige nossas vidas para um destino particular, um fenômeno que Jung já chamou de sincronicidade. E esta percepção nos dá uma nova consciência na vida. Aqui estou falando de vida mesmo, vida diária, cotidiano, acordar, trabalhar, dormir. Os alquimistas afirmam que o universo conspira a nosso favor. É verdade. Isso é estar afinado com o primeiro insight proposto por Redfield. Ter consciência de que as coincidências, aqui entre aspas, acontecem conosco a todo instante. É o primeiro passo para que elas passem a acontecer cada vez mais. Se estou aqui escrevendo este texto sobre um autor com quem me identifico, não é uma simples coincidência. Tivemos um caminho parecido, pelo menos no seu início, eu e Redfield. Ele no sul dos Estados Unidos, onde trabalha e vive até hoje, eu em Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil. Para que as pessoas lessem meu livro, eu ia nas livrarias, conversava com elas, trabalhava para que as coisas acontecessem. Não há outra forma de qualquer coisa acontecer. Até que o movimento começa a se expandir e se amplia, ganhando rumos extraordinariamente gratificantes. Assim aconteceu com Redfield, logo que lançou A Profecia Celestina, seu livro de estreia. Lançado discretamente, o livro passou de mão em mão, de amigo para amigo, e das pequenas livrarias dos Estados Unidos se tornou um grande sucesso nas cidades americanas. Daí para o mundo é um passo. Qual é o mistério? Como explicar o caminho de um livro que, pelo menos aparentemente, se faz por si mesmo? Existem qualidades indispensáveis que tornam este livro especial, saboroso, gostoso de ler. Isso é importante sim, e muito. A Profecia Celestina é um romance, conta uma história de aventura, uma parábola sobre a procura de um velho manuscrito. Dá vontade de ler sem parar, de mergulhar no espírito de aventura do livro, de acompanhar esta saga com prazer. Um manuscrito é encontrado nas florestas do Peru,
contendo 9 visões ou insights que revelam segredos sobre o nosso mundo. O leitor, a cada capítulo, conhece uma destas visões, recebendo um ensinamento. Estas lições estão relacionadas a algumas questões que intrigam os homens há muitos séculos. Quem somos nós? O que é espiritualidade? O que significa estar vivo? Há alguns anos, vem se ampliando o interesse das pessoas por uma vida mais espiritualizada. Não estamos falando de religião ou de teologia, no sentido estrito, mas de uma consciência, uma conexão com a realidade divina. Essa é uma das nossas potências. Com esta convicção, somos mais capazes de nos integrar ao mundo e crescermos com alegria. As visões apresentadas por Redfield provocam em cada homem e mulher o aumento desta consciência, a valorização de uma cultura espiritual na Terra. Este é o seu maior talento. Como escritor, como homem, a capacidade de compartilhar uma mensagem universal de amor. Massa crítica. Subi até o restaurante, estacionei e me recostei no banco para pensar um pouco. Sabia que Charlene já estaria lá dentro, me esperando para conversar. Mas por quê? Eu não ouvira uma palavra dela em 6 anos. Por que teria aparecido agora, logo agora, que eu me isolara na mata por uma semana? Saltei da caminhonete e me dirigi ao restaurante. Às minhas costas, o último fulgor do poente mergulhava no ocidente, lançando clarões de um ambar dourado sobre o estacionamento molhado. Um rápido aguaceiro encharcara tudo 1 hora antes. E agora o entardecer do verão parecia fresco e renovado, e devido à luz que esvaía, quase surreal. Uma meia-lua pairava acima. Enquanto eu andava, velhas imagens de Charlene me inundavam a mente. Ainda estaria bonita, intensa? Como o tempo a teria mudado? E que pensar do tal manuscrito que ela falara, um antigo artefato descoberto na América do Sul, sobre o qual mal podia esperar para me contar. Tenho uma espera de 2 horas no aeroporto, ela disse ao telefone. Pode se encontrar comigo para jantar? Vai adorar o que diz esse manuscrito. É simplesmente o seu tipo de mistério. Meu tipo de mistério? O que queria dizer com aquilo? Dentro, o restaurante estava lotado. Vários casais esperavam mesas. Quando encontrei a gerente, ela me disse que Charlene já se sentara e me conduziu para uma área em terraço acima do salão principal de jantar. Subi a escada e notei uma multidão em torno de uma das mesas. Na multidão, 2 policiais. De repente, os policiais se viraram, passaram por mim correndo e desceram a escada. Enquanto o resto se dispersava, pude ver que por trás dela, a pessoa que parecia ter sido o centro das atenções, uma mulher ainda sentada à mesa. Charlene. Aproximei-me rapidamente dela. Charlene, o que é que há? Algum problema? Ela jogou a cabeça para trás com fingida exasperação e se levantou, lampejando seu famoso sorriso. Reparei que talvez tivesse o cabelo diferente, mas o rosto era exatamente como eu lembrava. Traços delicados, boca grande, uns olhos azuis imensos. Você não vai acreditar, ela disse, puxando-me num abraço amistoso. Fui ao banheiro há alguns minutos e enquanto estive ausente, alguém roubou minha pasta. O que tinha dentro dela? Nada importante, só alguns livros e revistas que eu ia levar comigo na viagem. Que loucura! As pessoas nas outras mesas me disseram que alguém simplesmente entrou, pegou a pasta e saiu. Deram uma descrição à polícia e os guardas disseram que iam vasculhar a área. Talvez fosse melhor eu ajudá-los a procurar? Não, deixa pra lá. Não tenho muito tempo e preciso conversar com você. Assenti e Charlene sugeriu que nos sentássemos. Um garçom se aproximou, olhamos o cardápio e pedimos. Depois disso, passamos uns 10 ou 15 minutos jogando conversa fora. Eu tentava minimizar meu autoimposto isolamento, mas Charlene percebeu minha vaguidão. Curvou-se para mim
e tornou a me dar aquele sorriso. Então, o que é que há com você mesma? Perguntou. Olhei os olhos dela, a maneira intensa como me olhava. Quer logo a história toda, não é? Sempre, ela respondeu. Bem, a verdade é que eu estou tirando algum tempo para mim mesmo no momento e passando uma temporada no lago. Tenho trabalhado muito e estou pensando em mudar os rumos da minha vida. Me lembro que você falava desse lago. Achei que você e sua irmã iam ter de vendê-lo. Ainda não, mas o problema são os impostos territoriais. Como a região é tão perto da cidade, não param de subir. Ela balançou a cabeça. E que vai fazer depois? Ainda não sei. Alguma coisa diferente. Ela me lançou um olhar intrigante. Parece tão nervoso quanto todo mundo. Acho que sim, eu disse. Por que pergunta? Está no manuscrito. Houve um silêncio enquanto eu devolvia o olhar a ela. Me fale desse manuscrito, pedi. Ela se recostou na cadeira como para reunir as ideias. Depois me olhou nos olhos mais uma vez. Acho que falei ao telefone que deixei o jornal há vários anos e entrei numa empresa de pesquisa que investiga mudanças demográficas e culturais para as Nações Unidas. Meu último trabalho foi no Peru. Enquanto estava lá, concluindo uma pesquisa na Universidade de Lima, vivia ouvindo rumores sobre um velho manuscrito que fora descoberto. Só que ninguém conseguia me dar nenhum dos detalhes, nem mesmo nos departamentos de arqueologia e antropologia. Quando entrei em contato com o governo para pedir informações sobre isso, eles negaram qualquer conhecimento. Uma pessoa me disse que o governo, na verdade, estava tentando suprimir o documento, por algum motivo, embora também neste caso ele não tivesse nenhum conhecimento direto. Você me conhece, ela prosseguiu. Eu sou curiosa. Quando acabou minha tarefa, decidi ficar por lá uns 2 dias para ver o que conseguia descobrir. No início, toda a pista que eu seguia se revelava mais um beco sem saída. Mas então, quando almoçava num café nos arredores de Lima, notei um padre me observando. Passados alguns minutos, ele se aproximou e admitiu que tinha me ouvido fazendo perguntas sobre o manuscrito. Antes, naquele dia. Não quis me revelar seu nome, mas concordou em responder a todas as minhas perguntas. Ela hesitou um instante, ainda me olhando intensamente. Ele me disse que o manuscrito remonta a cerca de 600 a.C. Prevê uma enorme transformação na sociedade humana. A partir de quando? Perguntei. Das 2 últimas décadas do século XX. Agora? É, agora. Que tipo de transformação deve ser? Perguntei. Ela pareceu embaraçada um instante, depois respondeu com energia. O padre me disse que é uma espécie de renascer da consciência, que se dá muito devagar. Não é de natureza religiosa, mas espiritual. Estamos descobrindo alguma coisa nova sobre a vida humana neste planeta, sobre o sentido de nossa existência. E segundo o padre, esse conhecimento vai modificar sensacionalmente a cultura humana. Ela fez uma nova pausa, depois acrescentou. O padre me disse que o manuscrito se divide em partes, ou capítulos, cada um dedicado a uma determinada compreensão da vida. O manuscrito prevê que nesta época os seres humanos vão começar a assimilar essas compreensões em sequência, uma após a outra, como se a gente passasse de onde está agora para uma cultura completamente espiritual na Terra. Eu balancei a cabeça e ergui uma sobrancelha, cinicamente. Você acredita mesmo nisso? Bem, ela respondeu. Eu acho. Olha em volta, interrompi, apontando as pessoas sentadas no salão abaixo de nós. Este é o mundo real. Vê alguma coisa se modificando aí? No momento em que eu dizia isso, ouviu-se uma observação furiosa numa mesa junto à parede mais distante. Uma observação que não conseguia entender, mas que fora bastante alta para emudecer todo o salão. A princípio, achei que o distúrbio era outro roubo, mas depois percebi que era só um bate-boca. Uma mulher, aparentando uns 30 anos,
levantou-se, encarando o indignado homem sentado do outro lado da mesa. Não! Berrou. O problema é que este relacionamento não está saindo do jeito que eu queria. Entende? Não está saindo. Recompôs-se, jogou o guardanapo na mesa e foi embora. Charlene e eu nos fitamos, chocados com o fato de a explosão ter ocorrido no mesmo instante em que discutíamos as pessoas abaixo de nós. Por fim, ela indicou com a cabeça a mesa onde o homem ficara sozinho e disse: é o mundo real mudando. Como? Perguntei, ainda desconcertada. A transformação está começando com a primeira visão. E segundo o padre, essa visão sempre aflora inconscientemente a princípio, com uma profunda sensação de inquietação. Inquietação? É? Que é que estamos procurando? É exatamente isso. No início não temos certeza. Segundo o manuscrito, estamos começando a vislumbrar uma forma de experiência alternativa, momentos em nossas vidas que parecem de algum modo diferentes, mais intensos e inspirados. Mas não sabemos o que é essa experiência, nem como fazer com que dure. E quando ela determina, somos deixados insatisfeitos e inquietos com uma vida que mais uma vez parece comum. Você acha que era essa inquietação que estava por trás da raiva da mulher? Acho que sim. Ela é como todos nós. Estamos todos em busca de maior realização em nossas vidas e não toleramos nada que pareça nos puxar para baixo. Essa busca inquieta é o que está por trás da atitude do primeiro eu, que caracterizou as últimas décadas e está afetando todo mundo, de Wall Street às gangues de rua. Ela me olhou diretamente. E quando se trata de nossas relações, nós ficamos tão exigentes que as estamos tornando quase impossíveis. Essa observação trouxe de volta a lembrança de meus 2 últimos relacionamentos. Ambos haviam começado intensamente e fracassado 1 ano depois. Quando voltei a me concentrar de novo em Charlene, ela esperava com paciência. Que é exatamente o que estamos fazendo com nossos relacionamentos amorosos? Perguntei. Eu conversei um longo tempo com um padre sobre isso, ela respondeu. Ele disse que quando os 2 parceiros no relacionamento são exigentes demais, quando cada um espera que o outro viva no seu mundo, que sempre esteja ali tomando parte nas atividades que ele ou ela prefere, surge inevitavelmente uma guerra de egos. O que ela dizia me atingiu. Meus 2 últimos relacionamentos haviam de fato degenerado em brigas de poder. Nas 2 situações, nós nos descobrimos num conflito de compromissos. O ritmo era demasiado rápido. Tínhamos muito pouco tempo para coordenar nossas diferentes ideias sobre o que fazer, aonde ir, que interesse seguir. No final, a questão de quem ia liderar, quem ia dar as diretivas do dia, tinha se tornado um problema insolúvel. Devido a essa batalha pelo controle, continuou Charlene, o manuscrito diz que vamos achar muito difícil ficar com a mesma pessoa por qualquer período de tempo. Isso não parece lá muito espiritual, comentei. Foi exatamente o que eu disse ao padre, ela respondeu. Ele me aconselhou a lembrar que, embora a maioria dos males recentes da sociedade possa ser identificada com essa inquietação e busca, o problema é temporário e deixará de existir. Estamos finalmente tomando consciência do que buscamos de fato, do que é de fato essa outra experiência mais satisfatória. Quando a compreendermos totalmente, teremos alcançado a primeira visão. Nosso jantar chegou e por isso fizemos uma pausa de vários minutos, enquanto o garçom servia mais vinho e para provar a comida um do outro. Quando esticou o braço até o outro lado da mesa para tirar um naco de salmão do meu prato, Charlene franziu o nariz e me deu um risinho. Compreendi como era descontraído estar com ela. Tudo bem, eu disse. Que é essa experiência que estamos buscando? Que é a primeira visão? Ela hesitou,
como insegura de como começar. É difícil explicar, disse, mas o padre pôs as coisas assim. Disse que a primeira visão ocorre quando nos tornamos conscientes das consciências em nossas vidas. Curvou-se para mim. Alguma vez você já teve um palpite ou intuição sobre uma coisa que quisesse fazer? Um rumo que quisesse dar à sua vida? E se perguntou como isso poderia ocorrer? E então, depois de quase ter esquecido o assunto e se concentrado em outras coisas, de repente encontrou alguém ou leu alguma coisa ou foi a algum lugar que levou àquela mesma oportunidade que tinha vislumbrado? Bem, ela continuou, segundo o padre, essas coincidências têm ocorrido com frequência cada vez maior, e quando ocorrem nos parecem superar o que se poderia esperar do puro acaso. Parecem destinadas, como se nossas vidas tivessem sido guiadas por uma força inexplicável. A experiência causa uma sensação de mistério e excitação, e em consequência nos sentimos mais vivos. O padre me disse que essa é a experiência que vislumbramos e que agora tentamos manifestar o tempo todo. Pessoas em número cada dia maior estão convencidas de que esse movimento misterioso é concreto e significa alguma coisa, que alguma outra coisa está acontecendo por baixo de suas vidas diárias. Essa consciência é a primeira visão. Ela me olhou, expectante, mas eu não disse nada. Não está vendo? Ela perguntou. A primeira visão é uma reconsideração do mistério inerente que cerca nossas vidas individuais neste planeta. Estamos experimentando essas coincidências misteriosas e, mesmo não as compreendendo ainda, sabemos que são reais. Estamos sentindo de novo, como na infância, que existe um outro lado da vida que ainda temos de descobrir, alguns outros processos atuando nos bastidores. Charlene se curvava mais para mim, gesticulando com as mãos ao falar. Está mesmo envolvida nisso, não está? Perguntei. Eu me lembro de uma época, ela disse com firmeza, em que você falava desse tipo de experiência. O comentário dela me sacudiu. Tinha razão. Houvera um período em minha vida em que eu experimentara de fato essas coincidências e até mesmo tentara compreendê-las psicologicamente. Em algum ponto ao longo do percurso, minha opinião mudara. Por algum motivo, passara a encarar essas coincidências como imaturas e irreais e deixara até mesmo de notar. Olhei diretamente para Charlene e disse na defensiva. Provavelmente eu andava lendo filosofia oriental ou misticismo cristão naquela época. É isso que você lembra. De qualquer modo, já se escreveu muito sobre o que você chama de primeira visão, Charlene. Qual é a diferença agora? Como uma percepção de ocorrências misteriosas vai levar a uma transformação cultural? Charlene baixou o olhar para a mesa um instante e tornou a erguê-lo para mim. Não interprete mal, disse. Sem dúvida, essa coincidência já foi sentida e descrita antes. Na verdade, o padre fez questão de salientar que a primeira visão não era nova. Explicou que alguns indivíduos tiveram consciência dessas coincidências inexplicáveis em toda a história, que esta foi a percepção por trás de muitas grandes tentativas na filosofia e religião. Mas a diferença agora está no número. Segundo o padre, a transformação está ocorrendo hoje por causa do número de indivíduos que têm essa consciência ao mesmo tempo. O que é que ele quer dizer exatamente? Perguntei. Ele me disse que, segundo o manuscrito, o número de pessoas conscientes dessas coincidências ia começar a aumentar sensacionalmente na sexta década do século XX, e que esse aumento ia continuar até um determinado momento do século seguinte, quando atingiríamos um nível específico desses indivíduos, um nível que eu concebo como uma massa crítica. O manuscrito prevê, ela prosseguiu, que assim que atingirmos tal massa crítica, toda a cultura começará a levar essas experiências coincidentes a sério. Vamos nos perguntar, em massa, que processo misterioso está por baixo da vida humana neste planeta? E será esta pergunta,
feita ao mesmo tempo por um número suficiente de pessoas que permitirá que as outras visões também venham à consciência. Pois, segundo o manuscrito, quando um número suficiente de indivíduos perguntar a sério o que ocorre na vida, começaremos a descobrir. As outras visões serão reveladas uma após a outra. Ela fez uma pausa para beliscar um pouco da comida. E quando atingirmos as outras visões? E perguntei, a cultura mudará? Foi isso que o padre me disse, ela respondeu. Olhei-a por um instante, pensando na ideia da massa crítica e depois disse, sabe, tudo isso me parece de uma incrível sofisticação de um manuscrito escrito no ano 600 a.C. Eu sei, ela respondeu. Eu mesma levantei essa questão, mas o padre me garantiu que os estudiosos que primeiro traduziram o manuscrito estavam absolutamente convencidos da sua autenticidade, sobretudo porque foi escrito em aramaico, a mesma língua em que foi escrita grande parte do Velho Testamento. Aramaico na América do Sul? Como isso foi parar lá em 600 a.C.? O padre não sabia. A igreja dele apoia o manuscrito? Perguntei. Não, ela respondeu. Ele me disse que a maioria do clero estava furiosamente tentando suprimir o manuscrito. Por isso é que não quis me dizer seu nome. Aparentemente, só falar sobre o assunto já era muito perigoso para ele. Ele disse porque a maioria das autoridades da igreja combatia o manuscrito? Disse, porque contesta o caráter absoluto da religião deles. Como? Não sei com exatidão. Ele não discutiu muito isso, mas parece que as outras visões ampliam alguns dos conceitos tradicionais da igreja de uma forma que assusta os clérigos mais velhos, que acham tudo ótimo do jeito que está. Entendo. O padre disse, continuou Charlene, que não acha que o manuscrito solape qualquer dos princípios da igreja. Se faz alguma coisa, é esclarecer com exatidão o que se quer dizer com essas verdades espirituais. Ele estava muito convicto de que os líderes da igreja veriam esse fato se tentassem voltar a ver a vida como um mistério e então passassem às outras visões. Ele lhe disse quantas visões havia? Não, mas falou na segunda visão. Me disse que é uma interpretação mais correta da história recente, uma interpretação que esclarece mais a transformação. Ele explicou isso? Não teve tempo. Me disse que precisava ir cuidar de um assunto. A gente combinou tornar a se encontrar naquela tarde, mas quando cheguei, ele não estava lá. Esperei 3 horas e não apareceu. Tive de partir finalmente para pegar meu voo de volta para casa. Quer dizer que não conseguiu mais falar com ele? Isso mesmo, nunca mais tornei a vê-lo. E nunca recebeu do governo qualquer confirmação sobre o manuscrito? Nenhuma. Há quanto tempo foi isso? Há cerca de 1 mês e meio. Durante vários minutos comemos em silêncio. Afinal, Charlene ergueu os olhos e perguntou: "Que acha?" "Não sei", respondi. Parte de mim continuava cética em relação à ideia de que os seres humanos pudessem mudar de fato, mas outra parte se espantava ao pensar que um manuscrito falando nesses termos pudesse existir de fato. "Ele lhe mostrou alguma cópia, alguma coisa?" Indaguei. "Não, tenho apenas minhas anotações." Mais uma vez ficamos calados. "Sabe", ela disse, "eu achava que você ia ficar realmente excitado com essas ideias." Olhei-a. "Acho que preciso de alguma prova de que o que esse manuscrito diz é verdade." Ela abriu de novo um grande sorriso. "Que foi?" indaguei. "Foi exatamente o que eu disse também." "A quem? Ao padre?" "É." "E que disse ele?" "Que a experiência é a prova." "O que quis dizer com isso?" "Que nossa experiência confirma o que diz o manuscrito. Quando refletimos de fato em como nos sentimos dentro de nós, em como nossas vidas estão indo neste momento da história, vemos que as ideias do manuscrito fazem sentido, que soam autênticas." Ela hesitou. "Faz algum sentido para você?"
Pensei um instante. Faz sentido? Estará todo mundo tão inquieto quanto eu? E se estiver, resultará nossa inquietação da simples percepção, da simples consciência acumulada em 30 anos, de que há mais vida do que sabemos, mais do que podemos experimentar? Não sei ao certo, respondi afinal. Acho que preciso de algum tempo para pensar nisso.